Olá pessoal, estamos de volta em mais um encontro, tendo como objetivo geral ensinar os conteúdos de calorimetria. Nesta semana estamos focando o estudo do calor e temos como objetivos específicos saber o que é calor, compreender a teoria do calor como substância, explicar o cálculo da quantidade de calor, diferenciar a capacidade térmica de calor específicos e exemplificar os conteúdos desta videoaula. Então nós temos aqui estes objetivos específicos. Bem, então relembrando aqui, porque na videoaula passada eu falei sobre calor e nesta nós vamos enfatizar melhor sua definição. Então o calor é a transferência de energia de um objeto ou sistema para outro em razão exclusivamente de quê? Da diferença de temperatura entre eles. O calor é a energia térmica em trânsito de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura. Então a condição para que o calor seja gerado é que os corpos estejam com temperaturas diferentes. Quando esses corpos eles atingem o equilíbrio térmico, essa transferência de calor ela é cessada, tá bom? Então a condição para que ocorra o calor é a diferença de temperatura e é uma forma de energia em trânsito, no caso a energia térmica. A teoria do calor como substância, como calórico, ela surgiu no século XVIII e o calor era considerado uma espécie de substância invisível ou um tipo de fluido. Segundo essa teoria, a substância calor ou calórico apresentava características especiais. Esse calor ele penetrava facilmente na matéria, esse calórico, era atraída pela matéria, não podia ser criada nem destruída, certo? E não possuía massa. Então nós tínhamos essas características em relação ao calor ou calórico, nessa teoria do calor como substância, surgida no século XVIII. E a teoria do calórico ela se tornou obsoleta quando não conseguiu explicar, por exemplo, o aquecimento provocado por atrito entre dois objetos, como o fato de esfregar as mãos, por exemplo, ou em uma massagem, certo? E aí essa teoria do calórico ela não explicava, se tornava obsoleta. E aí nós temos as unidades de medida do calor, certo? Como é uma forma de energia. A unidade oficial de calor no Sistema Internacional de Unidades, o SI, esse sistema de padronização adotado internacionalmente, é o Joule. No entanto, na resolução de problemas de troca de calor, geralmente dá-se preferência, por razões assim, históricas, à unidade de caloria, o Cal. E aí uma caloria equivale a 4,18 joules. Então nós tiramos essa convenção para fazer a transformação de calorias para joule ou de vice-versa, de joule para caloria. E aí fazemos uma regra de 3 adotando essa conversão, que uma caloria é igual a 4,18 joules. Bem, caloria ela é a quantidade de calor que 1 grama de água pura deve receber sob pressão normal para que sua temperatura seja elevada de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Então, esse calórico é a quantidade de calor que um corpo tem que absorver para variar 1 grama de água em 1 grau Celsius, no caso. E aí a unidade múltipla, aqui, por exemplo, para caloria, é a quilocaloria, ou quilocal. Também é muito usada na medida de calor, certo? De quantidade de calor. Então, 1 quilocaloria equivale a 1000 calorias ou 10 ao cubo calorias. E essa caloria é uma quantidade de calor que 1 grama de água pura deve receber a pressão normal para que sua temperatura seja elevada de 1 grau Celsius. Então, ela seja elevada de 14,5 graus para 15,5 graus, por exemplo. Em relação ao cálculo da quantidade de calor, certo? Nós vamos ter uma equação fundamental da calorimetria. E aí, por exemplo, nós temos 2 calores no estudo aqui da calorimetria, que é o calor sensível, certo? Que está aqui em negrito, e o calor latente. A equação fundamental da calorimetria ela vai ser utilizada apenas em situações onde nós temos aqui
explícito o calor sensível. Mas aí o que seria o calor sensível? Então, olha, é a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo ao sofrer, olha, uma variação de temperatura sem que haja mudança de fase, ou seja, mudança de estado físico. Então, no calor sensível, o corpo ele se mantém no mesmo estado físico, ou seja, no sólido, líquido ou gasoso, porém o que vai estar variando é sua temperatura. No entanto, ó, se o corpo sofrer apenas mudança de fase, ou seja, passar de um estado físico para outro, como por exemplo na fusão, que o corpo passa do sólido para o estado líquido, né? Porém, sem haver variação de temperatura, ou seja, a temperatura permanece constante. Então, o calor ele é chamado de calor latente. No caso, na fusão, você teria o gelo a 0 graus Celsius e água, né, líquida fundida, né, a 0 graus Celsius, né, que passou do estado líquido para o estado sólido. Então, tanto o gelo quanto a água estariam a 0 graus Celsius, a mesma temperatura. Porém, foi observada a mudança de fase. E aí nós temos aí, para esse tipo de situação, o calor ele é chamado de calor latente. E o sensível, o corpo se mantém no mesmo estado físico, né, no calor sensível, porém ocorre mudança de estado físico, né, mudança de fase. Essa equação fundamental da calorimetria, que a quantidade de calor é igual ao produto da massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, nós vamos utilizar justamente para fazer o cálculo do calor sensível, certo? E aí, nesse cálculo da quantidade de calor, aqui, nós temos que ele vai depender exclusivamente da variação de temperatura. Por quê? Porque a massa do corpo, ela não muda, se mantém a mesma. O calor específico é uma característica de cada material. Então, o calor específico da água é um valor, o calor específico do álcool já é outro, o calor específico da areia também já é outro, então depende do material. E aí esse calor específico ele é constante. Então, a quantidade de calor ela vai depender exclusivamente da variação de temperatura. E aí, quanto maior for essa variação, maior vai ser o valor correspondente à quantidade de calor. Certo? Bom, então aqui o que? A unidade é caloria, né? A massa é em gramas. O calor específico, calorias, gramas por grau Celsius. E a variação de temperatura em graus Celsius. Vejam que aqui as unidades não estão no SI, né? Porque o mais utilizado para o cálculo da quantidade de calor é a caloria. Por exemplo, essa caloria aí, essa quantidade de calor não estiver em calorias e sim em joules, então a massa vai estar em quilogramas, certo? E aqui o calor específico vai estar em joules por quilograma, graus Kelvin, e a temperatura será em graus Kelvin, certo? Então, essa equação fundamental da calorimetria ela é utilizada em situações para o calor sensível, certo? Em que o corpo varia sua temperatura, porém continua no mesmo estado físico. Para o calor latente, certo? Aí nós temos essas situações de calores de transformação, que é na situação em que a quantidade de energia por unidade de massa que deve ser transferida em forma de calor para que uma amostra mude totalmente de fase é chamado justamente de calor de transformação ou calor latente, certo? Essa quantidade de calor latente vai ser representada por Q e ela vai ser igual ao produto da massa do corpo e de uma constante proporcionalidade que vai ser representada por um L maiúsculo. Assim nós temos que essa quantidade de calor para o cálculo do calor latente, né, em que o corpo se mantém a mesma temperatura, mudando apenas o seu estado físico, seria a situação de fusão ou de ebulição, por exemplo. E aqui nós temos os calores latentes de fusão, vaporização, solidificação e condensação para a água. Então o calor latente de fusão, e aí você teria LF, é 80 calorias por grama. Já o calor latente de vaporização para a água é 540 calorias por grama, então é uma constante. Já o calor latente de solidificação da água é menos 80 calorias por grama. E nós temos o calor latente de condensação, menos 540 calorias por grama. Certo? Então nós temos esses calores latentes aqui para a água. E aí a equação do cálculo do calor latente é o produto da massa
fez essa constante de proporcionalidade, que é justamente o calor latente, dessa mudança de fase. Se é fusão, se é vaporização, se é solidificação, condensação, a questão vai dizer. Para a água nós temos esses valores, certo? Que são justamente os mais utilizados. Sobre o calor específico aqui, ó, a grandeza representada por C minúscula é denominada calor específico, né? Lá na equação fundamental da calorimetria, e caracteriza a maior ou menor facilidade que o corpo possui para variar sua temperatura, ó, quando submetido a certa troca de calor. Um dos mais altos calores específicos conhecidos, por exemplo, é o da água. Olha, o da água é igual a 1 caloria, gramas por grau Celsius, ou 4,18 vezes 10 elevado ao cubo joules por quilograma graus Celsius, certo? Ou seja, a água, ela tanto demora mais para aquecer quanto para esfriar, certo? Justamente devido ao seu calor específico. Então, cada substância tem seu próprio calor específico, como eu já falei nessa videoaula, né, que caracteriza esse material. Ele é o número que indica a quantidade de calor, olha, que devemos fornecer ou retirar de 1 grama de substância para variar de 1 grau Celsius sua temperatura. Quanto de calor, olha, 1 grama de uma certa substância que absorver, né, ou ceder para variar 1 grau Celsius sua temperatura. Então, essa é a indicação do calor específico. Como o calor específico é uma característica da substância, ele independe da massa. Né? Porém, esse calor específico, olha, ele depende da natureza da substância, certo? Da temperatura e da pressão. Então, depende dessas 3 variáveis aí. Natureza da substância, da temperatura e da pressão. O calor depende. Né? O calor específico. Porém, ele independe da massa do corpo. Certo? Um outro conceito importante é o de capacidade térmica, e a capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor que um corpo troca e a respectiva variação de temperatura, certo? Então, capacidade térmica é um C maiúsculo, né? Diferentemente do calor específico, é um C minúsculo, e ele é igual à razão da quantidade de calor sobre a variação de temperatura. E a unidade usual é a caloria por grau Celsius, porém no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, é o joule por Kelvin, certo? Pela equação fundamental da calorimetria, olha, a capacidade térmica de um corpo é o produto de sua massa pelo calor específico do material que constitui o corpo, né? Porque essa quantidade de calor, nós vimos lá que na equação fundamental da calorimetria é igual ao que? O produto da massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. E aí a gente cortando variação de temperatura com variação de temperatura, não é? Fica justamente que a capacidade térmica é igual ao produto da massa vezes o calor específico. E a capacidade térmica é uma grandeza física que indica a quantidade de calor que um corpo precisa receber ou ceder para a sua temperatura variar de 1 grau, e ela depende, certo? Essa capacidade térmica da massa que caracteriza o corpo, independentemente do calor específico, que a massa ela não influencia no calor específico. Depende da natureza da substância, da temperatura e da pressão. Né? Então, essas 3 últimas características coincidem com o calor específico. Né? Porém, o calor específico ele depende da massa, já a capacidade térmica depende da massa e caracteriza o corpo. E essa capacidade térmica ela indica a quantidade de calor que o corpo precisa receber, né? ou ceder ou doar para sua temperatura variar de 1 grau Celsius. Ok? Bem, nós temos aqui este exemplo, é um exemplo bem interessante da Universidade Federal do Paraná. Olha, para aquecer 500 gramas de certa substância de 20 graus Celsius para 70 graus Celsius, foram necessárias 4.000 calorias. A capacidade térmica e o calor específico valem respectivamente. E aí nós temos que lembrar das equações, não é? A capacidade térmica é o quê? A razão da quantidade de calor pela variação de temperatura, né? E aí o calor específico pode ser calculado pela definição da capacidade térmica, né? Que a capacidade térmica nós vimos que é o produto da massa vezes o calor específico também. Então,
quanto que é a capacidade térmica e o calor específico, né? E aí nós temos as alternativas aqui. Vamos ver a resolução. Então, resolvendo, para o cálculo da capacidade térmica, nós temos que a capacidade térmica é a razão da quantidade de calor pela variação de temperatura. Então, a variação de temperatura aqui, olha, é 70 menos 20, que dá 50. E a quantidade de calor que foi necessária, né, para aquecer essas 500 gramas foi de 4.000 calorias. Então, a capacidade térmica vai ser igual à quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, ou seja, 4.000 calorias dividido por 50 graus Celsius, que nos dá uma capacidade térmica de 80 calorias por graus Celsius, certo? Para o cálculo do calor específico, né, nós temos que capacidade térmica é o produto da massa vezes o calor específico. E aí eu isolando o calor específico, eu fico que ele é igual a capacidade térmica dividido pela massa. E a capacidade térmica nós calculamos que é 80 calorias por grau Celsius. E a massa do corpo, ó, está aqui em gramas, 500 gramas. Eu dividido 80 por 500. Fica que a capacidade térmica é igual a 0,17 calorias gramas grau Celsius. Então a resposta é a alternativa B aqui, certo? A capacidade térmica é 80 calorias por grau Celsius. E o calor específico 0,16 calorias por gramas vezes graus Celsius. Beleza, pessoal? Bem, estas são as referências desta videoaula e até mais. Essa questão é bem interessante, certo? Do Enem 2010, sobre o ramo da física calor. Envolve dois conceitos aí bem interessantes, que é o de temperatura e de calor. São conceitos completamente diferentes e aí vocês vão ver isso na aula de hoje, certo? Então, vamos para a questão. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática, certo, gente? Então, do ponto de vista científico, aqui a gente já vai entrar na pergunta da questão, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura, certo? Então, aqui é que a gente encontra uma questão aqui que a gente observa essa limitação. E aí nós observamos aí, ó, letra A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. Letra B, uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. Questão D, a água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir sua temperatura. E letra E, um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura do que a dele. Então nós temos aí 5 alternativas e vamos observar qual delas aí é a correta. Bom, para responder aí essa questão, nós vamos ter que lembrar desses conceitos de calor e temperatura, certo? Os conceitos físicos. E aí vocês podem estar perguntando, mas o que é temperatura? A questão ela já deu um enunciado, né, mais do popular. No entanto, olha, a temperatura ela é uma das 7 grandezas físicas fundamentais do Sistema Internacional de Unidades e está relacionada às nossas sensações de quente e frio, né? Inclusive a questão fala sobre essas sensações. Então, olha, a temperatura ela mede o grau de agitação térmica das moléculas, diretamente proporcional à energia cinética dessas moléculas, certo? Que é a energia de movimento. Quanto mais quente o corpo tiver, né? Quanto maior a temperatura, maior vai ser esse estado de agitação cinética. É medida com um termômetro, certo? A temperatura, no caso a temperatura do corpo, com um termômetro clínico, deixa um certo tempo esse termômetro no nosso corpo para que ele entre em equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é o estado em que os corpos se encontram com a mesma temperatura, certo? Então essa é a definição de temperatura. E qual a diferença em relação ao calor, né? O que seria o calor? Então o calor é a energia que flui entre um sistema e sua vizinhança em virtude de uma diferença de temperatura. Então essa é a condição para que ocorra
certo? O calor, tem que ocorrer a diferença de temperatura. Se uma pessoa disser, eu tenho calor, fisicamente está errado. Ninguém tem calor. O calor ele é gerado pela diferença de temperatura entre dois corpos, certo? E aí nós temos dois tipos de calor aí, duas classificações importantes, que é o calor sensível e o calor latente. E são justamente esses calores aí que vão responder a questão. Por exemplo, o calor sensível, quando é que ocorre o calor sensível? Né? Ocorre quando o corpo ele muda de temperatura, certo? Porém mantém o mesmo estado físico de agregação das moléculas. Então, se o corpo está no estado sólido, ele vai continuar em solo, que vai estar mudando a temperatura. Já no calor latente, não. Ocorre mudança de estado físico, certo? Porém, a temperatura não é alterada. Por exemplo, o estado de fusão do gelo, de ebulição da água, certo? O estado de fusão do gelo, por exemplo, ele está a 0 graus Celsius, ou o gelo derretendo, né, a água líquida em 0 graus Celsius. Ou seja, está a mesma temperatura, porém em estados físicos diferentes. Então, isso é calor latente. A resolução da questão, ela é bem interessante, certo, e clara, porque veja o seguinte, são dois conceitos bem corriqueiros, né, e importantes, dois conceitos científicos importantes, que é o de calor e de temperatura. Então, no meio científico, calor, como nós vimos, é a forma de energia em trânsito, certo? De energia térmica em trânsito de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura. Os corpos eles trocam calor uns com os outros a fim de se chegar ao equilíbrio térmico. Eu falei para vocês também, né, que é o estado em que os corpos vão se encontrar no mesmo estado de agregação molecular, certo? A mesma temperatura. Então, esta quantidade de calor cedida ou recebida poderá ser calculada, verificando a mudança de temperatura ou de estado físico ocorrido no corpo. Durante a mudança de estado físico, a temperatura pode ficar constante, né? Que é a situação do calor latente, com o corpo recebendo calor, pois esse estado está sendo usado para a mudança de estado, né? Assim, olha, a temperatura não é sinônimo de quantidade de calor, certo? Exemplo disso ó, é o que descreve a alternativa A, que é a alternativa correta. Durante o processo de ebulição da água, mudança do estado líquido para gasoso, a água recebe calor para mudar de fase e sua temperatura permanece constante, que é justamente o calor latente, certo? Então, nessa situação aí, nós observamos um problema. Então, resposta letra A. Essa questão do Enem 2019, da última edição, também sobre calor. Vamos lá. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para acrescer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Vejam que esses dados eles são muito importantes, já viu, da massa, tanto da castanha de caju como da água. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é de 1 caloria graus Celsius, a menos 1, e sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Letra A, 25 graus Celsius, letra B, 27, letra C, 45 graus Celsius, letra D, 50 ou letra E, 70 graus Celsius. Essa tabelinha aí é importante, certo? Que é da quantidade por porção de 10 gramas para 2 castanhas, essa tabela nutricional. Veja que o valor energético aí, ó, 70 quilocalorias. Carboidratos, 0,8 gramas. Proteínas, 3,5 gramas. E gorduras totais, 3,5 gramas, ok? Lembrando que foi 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água. Certo? E aí, ó, qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Quer saber qual é a temperatura da água, certo? Não da castanha. Então, para responder essa questão, nós vamos ter que lembrar alguns conceitos aí importantes da calorimetria,
certo? E como se calcular essa temperatura. Relembrando o conceito de calor, o calor é a energia térmica em trânsito de um corpo para outro devido à diferença de temperatura. No entanto, nós não sabemos ainda como calcular essa quantidade de calor. Para calcular essa quantidade de calor, a gente vai ter que relembrar o conceito de calor sensível e calor latente. O calor sensível é a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo ao sofrer uma variação de temperatura sem que haja mudança de fase, certo? Que é a situação aí da questão, que quer saber a temperatura da água final e ainda essa água está no estado líquido. Se o corpo sofre apenas mudança de fase sem que haja variação de temperatura, a temperatura permanecer constante, o calor é chamado de calor latente, que é a situação da fusão, da ebulição, da condensação, certo? É quando a água está mudando de estado físico, não é? Porém, ela continua com a mesma temperatura. Então, aqui você tem um calor latente. Aqui nós vamos aplicar essa equação fundamental da calorimetria para o cálculo dessa variação de temperatura, certo? Que a gente vai ter que saber qual é essa variação de temperatura para depois calcular a temperatura final da água, que é o que a questão está pedindo. Então, nessa equação fundamental da calorimetria, certo? A quantidade de calor é representada pela letra Q, que vai ser igual ao produto da massa, que é M, vezes o calor específico, que é esse Czinho minúsculo, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial, essa variação. Lembrando que a unidade de calor no SI é Joule, mas aqui a gente vai poder usar em calorias, inclusive a questão está em calorias. A massa no SI é quilograma, o calor específico é Joule por quilograma vezes Kelvin. E a variação de temperatura, a unidade é Kelvin, que é justamente a temperatura absoluta. Para resolver essa questão, eu dividi a resolução em 4 etapas. Primeiro, para a gente calcular a quantidade de calor que foi gasto para aquecer esses 2,5 gramas de castanha de caju. Qual foi essa energia total fornecida para essas 2,5 gramas de caju? Lembrando que em 10 gramas, nós vimos lá pela tabela nutricional de castanha de caju, nós temos 70 quilocalorias. Então, em 2,5 gramas, nós vamos ter X, né? Calorias. Fazendo o meio pelos extremos, encontramos aí que X é 17,5 quilocalorias. Então, 17,5 quilocalorias é o que seria gasto em 2,5 gramas. Porém, a questão diz que apenas 50% dessa energia foi aproveitada, que é essa segunda etapa. E aí nós temos que calcular quanto corresponde 50% dessa energia total. Então, 50% aí, fazendo o cálculo, vai justamente ser igual a 8.750 calorias, certo? Ou 8,75 quilocalorias, que é justamente 50% de 17,5 quilocalorias. A metade, né, gente? Partindo para a terceira etapa, que aí nós vamos ter que calcular a variação de temperatura na água. E aí, dessa variação de temperatura, quando nós sabermos o valor, a gente vai poder encontrar a temperatura final da água, que é o que a questão está querendo saber. E aí nós vamos pegar a equação fundamental da calorimetria, que é o Q igual a mc delta T. Então, a quantidade de calor aí nós calculamos, que é 8.750. A massa da água nós temos que é 350 gramas pelo enunciado. O calor específico da água também a questão deu, que é 1. Então nós vamos chegar nessa variação de temperatura, que é igual a 25 graus Celsius. No entanto, ele quer saber a temperatura final da água. A temperatura final nós temos que a variação de temperatura ela é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Isolando aí essa temperatura final, nós vamos ficar aqui a soma da temperatura inicial, que é 20 graus Celsius, mais a temperatura final, a variação da temperatura, na verdade, não é? A temperatura inicial é de 20 graus Celsius, mais a variação de temperatura, que é 25 graus Celsius. E aí nós vamos chegar a uma temperatura final de 45 graus Celsius, que é a resposta da questão, letra D. Então, a temperatura final da água, 45 graus Celsius.